Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da Democracia Direta Já. A nossa ONG não foi criada para debater e discutir política, nem abordar esse tipo de assunto. A gente está fazendo isso agora porque existe um forte apelo popular nesse sentido. A gente está vendo misturar política com religião de uma forma muito perigosa. E como o nosso pessoal não costuma ficar lavar as mãos diante desse tipo de situação, a gente resolveu falar. Enfim, é isso. E esse trabalho é um desafio. Nós desafiamos a todos os cristãos para que reflitam. Você não está servindo o diabo pensando que está servindo a Deus? Reflitam. Vocês têm certeza disso? Vocês vão na igreja, vocês sentem alguma coisa diferente na igreja? Vocês acham que alcançaram a graça, que estão salvos por causa disso? Pessoal, está escrito também: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então reflito, aceite o nosso desafio. Vocês vão ver que podem estar enganados. Vamos prosseguir com o raciocínio aqui. Olha lá. Em Coríntios. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vocês imaginem o que pode ser feito para nos enganar. Então, fiquem atentos. Vamos prosseguir o raciocínio. O pessoal trouxe aqui também esse versículo aqui para ficar em aberto aí na mente de vocês, que nós vamos ver lá na frente o que pode ser isso aqui, ó. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. O que seriam esses deuses? Isso é uma coisa interessante. Deuses menores. Espera aí que nós vamos chegar lá. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos abordar fatos concretos. Mas tenho em vista uma coisa: o processo eleitoral é o que menos interessa nesse estudo. Nós estamos abordando coisas muito mais profundas aqui. Isso aqui é só para ter uma noção do que está se passando no meio cristão, ou pelo menos no meio daqueles que se dizem cristãos. Vamos ver aí. Sou favorável que a CPI, no caso Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E onde só no Carnaval de São Paulo, e 20 anos de regime militar. Só no Carnaval de São Paulo, o último ano, mais 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Eu até sou... Terrível, né, pessoal? Mas vamos falar sobre isso um pouquinho aqui. Lembrando a vocês, o processo eleitoral, a economia, o que vai fazer do governo, isso são coisas de segundo plano, não tem importância. O importante é o que está por trás disso, que a gente vai mostrar para vocês. Porque nós estamos vendo pessoas que se dizem cristãs apoiando as propostas do Bolsonaro de tortura, matança de gente e principalmente ditadura. Abrir mão do nosso direito de decidir sobre o nosso próprio futuro, entregar isso para alguém sem a gente ter capacidade de escolher nada. Vocês estão entendendo?
Isso aí é uma coisa básica. Que tipo de cristão pode apoiar isso? Vamos ver aqui, ó. Acompanhe o raciocínio nosso. Olha lá, ó. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha lá, está em João. Olha, mas o que ele está falando? Esse cara é um homicida. Vocês estão entendendo? Esse é o desejo dele, suprimir a liberdade do povo, o direito da gente escolher e determinar o nosso futuro, que é a democracia. Ele está querendo tirar isso da gente. Ele não se firmou na verdade. Vocês têm dúvida disso? Vocês viram ele falar que só bandido era torturado? Nós vamos mostrar para vocês como o Bolsonaro mentiu. E compreenda uma coisa, isso é o que menos interessa nesse estudo. Vocês vão ver onde a gente vai chegar. Olha lá, pessoal. O Bolsonaro mentiu. Não é aquilo que a gente viu no versículo? Não se firmou na verdade. Olha ali, ó. Eles torturavam pessoas de bem. Esse diplomata foi torturado e morto. Ele foi sequestrado, torturado e morto. Um diplomata, um embaixador, chama José Jobim, embaixador José Jobim. Procurem no Google. Vocês têm que ter o hábito de procurar as coisas no Google. Não é porque alguém chega aqui e diz uma coisa para vocês que vocês vão acreditar. Procurem no Google. Olha lá, por que o José Jobim foi morto? Ele iria denunciar a corrupção em Itaipu. Olha lá, mas... então é tudo mentira? Sim, é tudo mentira. E vocês vão ter que escolher entre a mentira e a verdade. E olha, nós vamos mostrar para vocês o que está por trás de tudo isso. A gente tem que refletir, acima de tudo, que tipo de cristãos nós somos. Porque tem cristão que será necessário que o inimigo se transforme em anjo de luz para enganá-lo. E a gente, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo enganados por uma cara feia. Mas que coisa é essa, se identificar com uma cara feia? Para que ele faz essa cara feia? A maioria das pessoas se identificam com isso porque elas vêem naquela cara feia a cara que elas mesmas querem fazer para mostrar a insatisfação para os políticos. Mas será que é isso que representa essa cara feia do Bolsonaro? Será que ele faz cara feia para a corrupção? Mas espere um pouco que vocês vão ver. Daqui a pouco a gente aborda isso aí. Vocês lembram do Collor de Mello? A cara feia que ele fazia, e nervoso, severo, e eu vou acabar com a corrupção, vou caçar os marajás. Olha a palhaçada que aquele cara fez. Gente, nós temos que ter um pouco mais de entendimento, buscar entendimento. Você sabe o que significa buscar entendimento? Significa ler, entendeu? E não ficar indo atrás de fofoca. Entendeu? Se tiver preguiça de ler, ninguém tem entendimento. Esse é o problema. Mas vamos acompanhar o raciocínio aqui. Eu acho que agora é uma hora oportuna para a gente fazer certos tipos de questionamento aqui. Sobre essas propostas do Bolsonaro, que ele diz que é a favor da ditadura e que ele daria um golpe no primeiro dia se ele fosse presidente e fecharia o Congresso. A ditadura, ela tira o direito do povo decidir sobre o próprio futuro, sobre escolher as pessoas que vão tratar dos assuntos coletivos. O ditador, ele fica lá e acabou. Ele manda em tudo do jeito que ele quiser. Desde que esteja uma cara feia, né, que agrade o povo, né? Pode ser ditador. Vocês já pensaram que absurdo? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para o mundo cristão.
Vamos ver se o mundo cristão está bem instruído, está bem orientado. Eu quero saber de você que se diz cristão. O que o seu pastor, o seu padre, o seu sacerdote ensinam na igreja a respeito do extermínio dos judeus, da destruição do Estado de Israel, quando mataram cerca de 3,5 milhões de judeus. Eu quero que você me diga por que o imperador romano mandou destruir o Estado de Israel. O que provocou a ira do imperador romano? Me respondam. Essa é uma questão difícil, hein? Porque o Império Romano vivia com as seitas lá dos caldeus, dos sumérios, dos egípcios. Eles aceitavam e viviam há séculos lá com o próprio judaísmo. Ele aceitava desde o monoteísmo do judeu até o politeísmo dos egípcios. E viviam lá numa boa. Por que de repente o imperador romano se indignou e começou a odiar, tomou pavor pelo Estado de Israel? O que será que eles fizeram? Isso foi na época ali que os apóstolos estavam se espalhando o cristianismo por toda a região. Vamos dar uma olhada no que foi feito? Vamos? Acompanhe o raciocínio. Isso aqui é como a gente falou no começo. É muito mais profundo do que o processo eleitoral que está sendo abordado. Olha aí o que está escrito em Atos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Esse era o tipo de problema que as igrejas discutiam na época e se preocupavam muito com as viúvas, com os peregrinos, com os órfãos, com os necessitados. Então vamos lá ver a solução disso aí. Por isso, os 12 reuniram, os apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Aqui, eles já de quebra, eles falaram que é um absurdo um pastor, um padre, um sacerdote, alguém que comanda uma igreja, se candidatar para cargo político. Seria um absurdo, né? Mas vamos lá, olha a solução que eles deram. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. Gente, olha só. Olha só. Vamos passar a tarefa a eles. Olha ele continuando. E nós dedicaremos a oração e o ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Gente, olha só o ensinamento que os apóstolos fizeram. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. O pessoal não fala que a democracia surgiu na Grécia? Mas que espécie de democracia é essa da Grécia? Que mulher não votava, pobre não votava, escravo não votava? Como que eles podem ter coragem de dizer que aquilo era democracia? Isso é um absurdo. Isso pode ser uma aristocracia, não uma democracia. A democracia foi ensinada pelos apóstolos de Cristo, pô. Olha aí, cidadãos comuns escolhendo cidadãos comuns do próprio povo para tratar dos assuntos coletivos.
É isso que provocou o ódio do imperador, que tinha o poder absoluto. O imperador era um ditador, ele fazia tudo do jeito que ele queria, mandava em tudo, não ouvia ninguém, entendeu? Se ele errasse, o país inteiro errava. Isso é, o imperador romano era um ditador, ele se revoltou contra esse ensinamento de Cristo. Quem ensinou a democracia que a gente vive hoje foram os apóstolos, e é isso que o Bolsonaro quer tirar de vocês. Vocês não percebem a gravidade disso, porque a Venezuela era uma maravilha, até que o Nicolás Maduro desse o golpe de Estado e se transformasse num ditador. Ele colocou polícia, exército na rua e monitorou o poder judiciário principalmente, e se transformou em um ditador. Olha a miséria que está vivendo a Venezuela. Ditadura existe apenas hoje nos países mais pobres da África, em Cuba e na Venezuela. Será que é isso que a gente quer? Mas a coisa é mais profunda. Reflitam sobre o seguinte: o Maduro, ele se transformou ditador à força. Na África, os caras movimentam tropas e exército e assumem o poder à força. Vocês têm noção da insanidade que é vocês, de livre e espontânea vontade, abrir mão da liberdade que Cristo e seus apóstolos ensinaram para vocês? Olha lá: escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa. Tarefa do quê? De tratar dos assuntos da coletividade. É o que os políticos fazem. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Mas acompanhe, como a gente falou, nós estamos abordando a questão de cristãos apoiar o Jair Bolsonaro e suas propostas de matança, de tortura e de ditadura. Mas o processo eleitoral é irrelevante perto do que a gente vai falar aqui para vocês. Vocês vão ver aonde a gente vai chegar. Olha só: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Você quer ser enganado por um falso profeta? Presta atenção, acompanhe o nosso raciocínio. Vamos ver lá, ó. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. E agora? O que vocês querem ser? Vocês querem ser os enganados ou os eleitos? Vocês lembrem de uma coisa aqui, pessoal. Olha só, que bacaninha. Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem-no no meu celeiro. Vocês querem ser o joio ou querem ser os escolhidos? Os escolhidos não são enganados. Por quê? Porque eles buscam o entendimento, e entendimento é impossível você ter se tiver preguiça de ler. Entendeu? Acompanhe o raciocínio nosso aí. Olha aí o que a gente disse lá no começo. A gente ia mostrar para vocês para que é essa cara feia do Bolsonaro. A gente não pode afirmar nada, mas tem pessoas que são psicopatas. São pessoas que não conseguem viver, não conseguem existir se não tiver um inimigo. Então ele precisa do inimigo. Talvez tenha sido por isso que entrou no exército, né? Porque o exército tem aquela noção de se preparar para combater o inimigo, e nada contra militar, desde que defenda o nosso regime democrático, né? Agora,
as pessoas se identificam com o Bolsonaro porque a cara feia dele é a cara que as pessoas querem mostrar para os políticos corruptos. Que as pessoas estão com o saco cheio de tudo que está acontecendo nesse país. Vocês estão entendendo? Mas será que a cara feia dele é contra os corruptos? Veja a situação desse sujeito, a irresponsabilidade desse homem, desse político. Vocês não lembram o processo do impeachment? Olha, sem querer entrar no mérito do impeachment, sem querer dizer se foi certo ou errado, mas uma coisa a gente tem absoluta certeza: a posição responsável de quem tinha vergonha na cara era a seguinte: tirar a Dilma e o Temer e fazer novas eleições. Era essa: ou sai os dois ou não sai nenhum. Vocês vejam o vídeo do Bolsonaro, vocês sabem o que ele está fazendo? Ele está apoiando um processo que tirou a Dilma Rousseff, uma mulher que tinha todos os seus defeitos, não negamos isso, mas que foi vasculhada pelo Sérgio Moro, e ele não achou nada contra ela, nem contra a Graça Foster, que ela nomeou ser presidente da Petrobras. Nesse processo, o Bolsonaro conscientemente tirou essa pessoa do poder e colocou o Michel Temer. O povo não sabia quem que era o Michel Temer, ficou sabendo depois que ele colocou uma quadrilha lá no governo dele para tomar conta do país, mas o Bolsonaro sabia quem que era o Michel Temer, tinha obrigação de saber como deputado, e ele está ali apoiando o Michel Temer, e não apenas o Michel Temer. Vocês vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos quem que esse camarada aí elogia. Homem que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Vocês sabem quem que é o coronel Brilhante Ustra? Ele foi um dos principais torturadores da ditadura, possivelmente o sujeito que torturou o embaixador José Jobim antes de assassiná-lo. Mas que espécie de cristão somos nós de admitir a hipótese de apoiar algo assim? Olha a cara feia desse sujeito. Onde é que está o nosso entendimento? Vocês não estão vendo que ele está elogiando o Eduardo Cunha? A cara feia dele não é contra os políticos, não. A cara feia dele é contra o inimigo. Pode ser, né? Isso é uma hipótese que a gente levantou, uma psicopatia aí. Se o cara for um psicopata e de repente ele tem que inventar um inimigo, aí quem poderia ser o inimigo dele? Pode ser uma pessoa de cor, um homossexual, um pobre, uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que não se vista como ele. Vocês estão entendendo? A cara feia dele não é contra a corrupção. O vídeo está estampando isso. E ele é um mentiroso. Está falando que está lutando contra o comunismo. O voto dele é contra o comunismo. Isso é um absurdo. Absurdo. Vocês sabem o que é comunismo? Comunismo significa confiscar todas as empresas particulares, transformar em estatal e entregar para a administração dos políticos, esses políticos aí que vocês conhecem. Isso é comunismo. Isso jamais passou pela proposta do PT. O PT pode ter seus defeitos, nós não estamos defendendo o PT, mas estamos dizendo com todas as letras, não é proposta do PT.
Assim como não era proposta do João Goulart em 64, quando se instalara a ditadura militar no Brasil. O João Goulart nunca propôs o comunismo. Então precisa ler, não pode ter preguiça. Quem quer entendimento não pode ter preguiça de ler. Se fala em comunismo, vai lá e procura no Google o que é comunismo. Essa coisa também que ele fala aí de não respeitar a inocência das crianças. Olha, quem começou essa falta de vergonha de querer aprovar o aluno de todo jeito e tirar a autoridade do professor na escola foi o Fernando Henrique. E o PT, todo mundo sabe que nunca teve apoio no Congresso suficiente para mudar qualquer coisa significativa. E outra, aquela coisa do kit gay, aquilo lá foi um projeto, alguém lá que integrava o governo quis colocar e o governo não deixou. Não está claro isso aí? O governo petista não deixou. Por que estão cobrando isso dele se ele não deixou? Mas que palhaçada que é essa? Os caras ficaram 14 anos no poder, não ameaçaram nossa ditadura, não ameaçaram instalar uma ditadura, não colocaram o tal do kit gay em ação, como eles falam aí. Isso é um absurdo, é um verdadeiro absurdo. O cara é mentiroso e pior, quer destruir o nosso sistema democrático, que veio do ensinamento dos próprios apóstolos, mas ainda tem coisas mais profundas que isso. Vocês vão ver, acompanhem o nosso raciocínio. Olha aí, ó. Agora nós vamos começar a entrar aqui no que realmente interessa. Olha lá, ó. A gente não falou que o que ia ser discutido aqui são coisas muito profundas. E eu confesso, quando me deparei com isso aqui, eu fiquei horrorizado. Mas olha lá, ó, em Pedro: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá ainda falsos mestres, os quais introduzirão heresias, negando até ao Senhor que os comprou. Olha lá, gente, falsos profetas introduzirão heresias destruidoras. Negando até o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. Vocês estão entendendo? Porque tem gente que fala assim, mas deixa, o pastor, o bispo, o sacerdote, não sei quem, o padre, não tem nada a ver. O que ele fala fica lá entre eles, a gente que faz a nossa parte. Não é desse jeito. Olha o que os falsos profetas trarão: destruição. Olha lá, ó. Muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Escolherão a mentira, trará destruição sobre eles. Não é brincadeira, gente. Você escolhe entre a mentira e a verdade, entre o joio e os eleitos. Como é que se identifica esses falsos profetas? Nós vamos ver agora. Olha como esse vídeo é profundo. Olha lá, ó. Em avareza, com palavras fingidas, farão de vós negócio. O comércio da fé, o comércio com os fiéis. Olha só que bacaninho o ensinamento, trazendo aí conhecimento para quem quiser ler e ter o entendimento. Esse é o perigo, ficar lá nas igrejas, pega um trechinho daqui, outro trechinho dali, e fica, o sujeito pega um trechinho minúsculo, isolado, que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, e ali coloca ali o sermão dele, dizendo aquilo que ele bem entender, muitas vezes que não tem nada a ver com aquilo que foi lido.
da Escritura. Esse é o perigo. Não tenha preguiça, pega a Escritura e leia do início até o fim. Leia um capítulo inteiro, leia o capítulo de trás, leia o capítulo da frente, para entender direito sobre o que está falando. É isso que o pessoal passa aqui para a gente. O pessoal que fez isso aí tem muito entendimento, viu? Olha lá, ó. Em avareza, o falso profeta fará negócio de vocês, negócio de vós. Vós são pessoas, seres humanos. Vocês estão entendendo? Então, acompanhe o raciocínio aí que nós vamos ver como é que identifica eles. Espera aí. Vamos lá? Olha, o Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Então quer dizer, a contribuição do Senhor, aquilo que ele chama de contribuição do Senhor, guarda esse nome, é 1/10 do dízimo. Seria o dízimo do dízimo. Guardou isso aí? Então vamos lá. A contribuição será do trigo, da eira, do vinho, do tanque, de prensar as uvas, tal coisa. Aí vem aqui, ó. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberam dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor. O que é a contribuição do Senhor que a gente viu lá? O dízimo do dízimo. Seria 1/100. Entendeu? Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor, o dízimo do dízimo, ao sacerdote Arão. Ah, mas então o sacerdote não pega o dízimo para ele? O sacerdote pega só 10%. Até porque o cara que quer ser sacerdote e quer se enriquecer com isso, não pode ser uma coisa de Deus, não é verdade? Pelo menos não está seguindo a Escritura. Olha como é que se pega aí na mentira. Olha onde leva a preguiça de ler. Não está escrito na Bíblia: amai a Deus de todo o seu entendimento. Como é que vai ter entendimento se você não lê, se tem preguiça de ler? Como é que vai saber que o Bolsonaro está mentindo se você tem preguiça de ir lá e digitar no Google para ver se é verdade ou se é mentira, se está registrado num site? Porque no Google só aparece site, e site, se estiver falando mentira, os caras vão lá e tiram do ar. Agora uma mensagenzinha de WhatsApp, qualquer um pega e faz lá uma arte, lá um desenho, alguma coisa e publica. Vocês entenderam? Tem que ter entendimento, gente. Olha aí, ó. Pastor, padre, sacerdote, o nome que quiser dar. Se pegar mais do que 10% do dízimo para ele, não está cumprindo a palavra, é falso profeta, está fazendo comércio, negócio com as coisas sagradas. E vocês viram o dano que o falso profeta pode trazer para as pessoas. Olha aí, gente, é muito sério mesmo. Mas vamos acompanhar o raciocínio. Mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis. Ele está se referindo a Jerusalém. Então vamos ver. Ele fala que ali vireis. Então vamos ver o que as pessoas têm que ir para Jerusalém. Vamos lá. A esse lugar trarei vossos holocaustos, sacrifício e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e ofertas voluntárias e os primogênitos de vossas vacas e ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis, vós e vossas casas, e tudo que puserdes a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Deuteronômio.
aqui eu fiquei confuso. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei super confuso. Falei, mano, mas então quer dizer que o dízimo tem que levar todo o dízimo para Jerusalém fazer uma festa? E comer lá na presença do Senhor? Vamos deixar meio no ar isso aí e vamos pro próximo. Está ali, ó. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, do teu mosto e do azeite, nem dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Então, o dízimo é para guardar. Então, vamos lá. Mas os comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, que foi Jerusalém. Tu, teu filho, tua filha, o servo, tua serva, e bem assim o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a mão. Gente, mas está falando de novo que o dízimo é para levar para Jerusalém e fazer uma festa. Caramba, mas como é que pode? Ainda tem mais aqui, ó. Guarda-te que não desampares o levita por todos os dias que viveres na tua terra. Deuteronômio. Até porque o levita era o cara que tomava conta do templo. Manutenção, construção, tinha acredito eu até que obras assistenciais, porque naquela época eles se preocupavam muito com isso, e coisas assim. Mas vamos lá, vamos continuar. Ficou aqui na minha cabeça negócio de festa. Estou falando a primeira vez que eu li. Então vamos continuar aqui, ó. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que a cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Gente, aqui fala de novo, tem que pegar o dízimo, levar para Jerusalém e fazer uma festa. Eu fico encucado com isso, mas é o que está escrito. Mas mesmo assim eu fico encucado, porque não é o que ensino hoje em dia. Será possível que só existe falso profeta nesse país? Será possível que estão enganando toda uma população? Eu estou abismado com isso. Mas vamos continuar a leitura aqui, ver se esclarece essa dúvida que a gente tem aqui. Olha lá. Mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, se referindo se Jerusalém estiver muito longe de onde você está, trocando em miúdos, então vende o dízimo. Gente, está falando para vender o dízimo, que são as vacas, o que juntou no celeiro, os 10% que juntou no celeiro durante o ano. Então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, que foi Israel, e aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e tudo o que te pedir a tua alma, comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás tu e tua casa. Cara, é isso mesmo. O dízimo não era para dar pro pastor, não é para dar para o padre, não é para dar para a igreja, não é dar nem para o levita para dar o dízimo. Aqueles 10% é para juntar, se estiver longe, vende tudo e vai para Jerusalém fazer uma festa com a família. É mais ou menos o que a gente faz no Natal. Tá claro? Existe dúvida sobre isso?
Mas aí ficou a questão aqui que o pessoal levantou logo de cara. Mas e o templo? Como é que fica o templo? Ah, o templo é lógico. Dinheiro não cai do céu, né? E precisa. O templo tem que ter a manutenção do templo. Vamos ver como é que fica. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14, 22 a 29. Gente, o dízimo, na verdade, era pago aos levitas só de 3 em 3 anos. Vocês estão entendendo? Cara, isso é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira uma igreja, uma religião, dizer que o cara tem que tirar 10% do que ele ganhou e dar para o pastor. Vocês estão entendendo o absurdo que a gente está vivendo? Como é que fica essa matemática aqui? Vamos ver lá. Ó, o dízimo é 10%, isso é indiscutível. Dízimo só de 3 em 3 anos, divide por 3, é 3,33%. Não interessa se é anual, se é mensal, se é semanal. Você tem obrigação com 3,33% do que você ganha. E veja uma coisa, é 3,33% daquilo que acumulamos e juntamos em nosso celeiro. Despesas são abatidas. Exemplo, durante a colheita, a pessoa contrata, o dono da colheita contrata 10 pessoas e dá a elas uma parte da colheita. Essa parte é despesa, não entra no dízimo, até porque as pessoas não vai juntar no celeiro dela. Os caras que foram lá, trabalhou de empreitada lá, pega a parte deles e leva embora, que lá não juntou. Assim, olha, assim, quando pagamos aluguel, compras, médicos e etc., isso aí também não entra no dízimo. Vocês pararam para pensar? Olha só, o que é o dízimo então? Ele é, trocando assim, para quem quiser um valor, uma porcentagem absoluta, é 3,33%. É aquilo que você tem a obrigação de contribuir. Mais é 3,33% daquilo que sobrou. As despesas abatem. A despesa abate porque você não acumula despesa. Você está entendendo? É 3,33% daquilo que você acumulou, daquilo que você poupou. É isso. Você está entendendo? Agora, e tem um detalhe que passou despercebido aqui. Então virá o levita, o peregrino, o órfão e a viúva. Esses 3,33% daquilo que sobra, você divide entre o peregrino, o órfão, a viúva e o levita. E daquilo que o levita pegar, ele vai tirar 10% e entregar para o sacerdote. Isso é o que está na Escritura. Se vocês tiverem algum entendimento diferente, vocês podem participar aí do vídeo aí, publica aí para a gente ver. Até interessante as pessoas se manifestar sobre isso. Mas a rigor, o que está escrito é exatamente o que a gente acabou de passar para vocês aqui. Como vocês podem ver, são coisas muito profundas que estão acontecendo aí, ó. Para pensar aí, será que não estão separando o joio do trigo nesse exato momento? Onde é que está a nossa prudência?
Ninguém sabe quando é que vai ser esse dia. Então vamos ter juízo, gente. Vamos parar para pensar como é que a gente vai apoiar uma coisa dessa. Mortandade, guerra, matança, tortura. Que tipo de cristão que a gente é? Mas que absurdo que é esse? E correndo atrás de falsos profetas. Vocês viram lá no ensinamento de Pedro o perigo que é um falso profeta. Não é aquela coisa, mas deixa, ele está pecando. Ele está pecando, está escrito em Pedro que ele que vai destruir a gente. Vocês entenderam? Então prestem atenção nisso. O negócio é muito mais sério do que aparenta. Às vezes por causa de um processo eleitoral aí que a rigor não tem muita importância. O cristão não pode se preocupar com assuntos materiais, bem materiais, com coisas de dinheiro, isso são coisas secundárias. Mas o que efetivamente está por trás disso, olha, reflitam, por favor. Nada é mais precioso do que a nossa liberdade. Liberdade de escolher os caminhos, o destino, de escolher o que fazer. Essa liberdade foi ensinada pelos apóstolos. A democracia que a gente vive hoje foi ensinada pelos apóstolos. Vocês entenderam? Eles mostraram o caminho. E o Bolsonaro simplesmente está propondo que a gente abra mão disso. E de livre, espontânea vontade. Não como os africanos que foram lá e veio o tanque de guerra e falou, agora é ditadura e acabou. Vocês estão percebendo o que nós estamos nos transformando? Pessoas assim seriam dignas de entrar no reino de Deus? Ficar correndo atrás de falso profeta que ensina tudo errado, passa um monte de mentirada. Reflitam, gente, reflitam que ainda há tempo. Agora, você está sabendo de todas essas coisas, faça seu papel, não se omita, discuta isso na sua igreja,